O sol começava a mergulhar no horizonte, pintando o céu com tonalidades quentes de laranja e rosa. Sofia e Alexandre cavalgavam em direção a um lago sereno, onde a água refletia as cores do entardecer. Quando chegaram ao lago, decidiram descer dos cavalos e caminhar até a margem. Sentaram-se na grama macia, contemplando o cenário tranquilo que se desdobrava diante deles. O crepúsculo tingia o ambiente com uma beleza quase etérea, enquanto a brisa suave acariciava suas peles. As palavras pareciam desnecessárias naquele momento. O silêncio era preenchido pelo som suave da água e pelo canto distante dos pássaros. Sofia e Alexandre compartilhavam aquele instante de intimidade, como se estivessem sintonizados com a natureza ao redor. Em um gesto quase impensado, Sofia virou seu rosto para olhar para Alexandre. Ela viu seus olhos fixos no horizonte, mas havia algo mais ali, uma emoção que ela não conseguia decifrar completamente. Era como se um entendimento profundo os conectasse naquele momento. Enquanto o sol continuava sua jornada em direção ao horizonte, a respiração de Sofia se tornou mais rápida e suas mãos começaram a tremer levemente. Ela não sabia o que a impulsionava, mas antes que pudesse pensar demais, suas ações tomaram conta. Inclinando-se lentamente em direção a ele, Sofia depositou um beijo suave nos lábios de Alexandre. O gesto foi tão inesperado quanto natural, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido e só restasse o toque de seus lábios. Alexandre pareceu surpreso por um momento, mas logo a surpresa se transformou em resposta. Seus lábios se moveram em harmonia com os dela, um beijo que transcendeu as palavras e mergulhou nas profundezas de suas emoções. Quando finalmente se separaram, os olhos deles se encontraram, cheios de um entendimento mútuo. Não havia necessidade de explicações. O beijo havia dito tudo o que precisava ser dito. O pôr do sol continuou a pintar o céu com cores vibrantes, mas agora a beleza do entardecer era um reflexo do que eles haviam compartilhado. O campo, o lago, tudo parecia um cenário mágico, onde o amor estava presente em cada detalhe. Naquele momento, sob o crepúsculo dourado, eles entenderam que não importava o que o futuro reservava. O que importava era aquele instante, aquele beijo que havia selado um elo entre eles que não poderia ser quebrado. O sol nascente banhava o cenário com uma luz suave quando Sofia e Isabela se encontraram no jardim. Os primeiros raios de luz pareciam refletir a luminosidade que emanava de Sofia, que não conseguia conter um sorriso radiante. Isabela, você não vai acreditar no que aconteceu ontem, disse Sofia, mal contendo a empolgação em sua voz. Isabela olhou para a amiga curiosa. O que foi? Conte-me tudo. Sofia começou a narrar o passeio no campo com Alexandre, o crepúsculo dourado e o beijo inesperado que haviam compartilhado. À medida que ela falava, seus olhos brilhavam, e cada detalhe que compartilhava era carregado de emoção. É incrível, Isabela. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Sofia concluiu, suas bochechas levemente coradas. Isabela sorriu empolgada. Isso é maravilhoso, Sofia. Estou tão feliz por você. Parece um conto de fadas. Enquanto isso, Alexandre e Heitor caminhavam pelos jardins do castelo. Alexandre parecia mergulhado em pensamentos, com um sorriso discreto nos lábios. Heitor, preciso te contar o que aconteceu ontem, disse Alexandre, finalmente quebrando o silêncio. Heitor olhou para ele, arqueando uma sobrancelha. Aconteceu alguma coisa que eu não saiba? Alexandre sorriu, meio sem jeito. Eu beijei a Sofia, Heitor, ontem quando estávamos observando o pôr do sol. Os olhos de Heitor se arregalaram momentaneamente. O quê? Você beijou a Sofia? E como foi? Alexandre começou a narrar a história, desde o passeio até o beijo que selou aquele momento especial. Ele descreveu o sentimento que o invadiu, a intensidade do gesto, e como aquele momento havia marcado algo profundo em seu coração. Eu nunca me senti assim antes, Heitor. Parece que algo mudou dentro de mim. Alexandre admitiu com a voz carregada de emoção. Heitor sorriu, mas havia uma expressão pensativa em seu rosto. Alexandre, eu estou feliz por você. Mas você já pensou sobre as consequências disso? Sofia é uma mulher de origem simples e você é um príncipe. As pessoas vão falar, e seu pai...
Alexandre suspirou. Ele sabia que Heitor estava certo. As diferenças entre eles eram óbvias, e ele sabia que Victor não aprovaria o relacionamento. No entanto, ele também sabia que o que sentia por Sofia era real, e ele estava disposto a enfrentar as consequências. Enquanto os dois amigos continuavam a conversar, o sol continuava a subir no céu, iluminando um novo dia repleto de desafios e possibilidades. Enquanto Alexandre e Heitor continuavam sua conversa no jardim, alheios ao olhos observadores, um criado de confiança de Victor, chamado Lucas, estava escondido nas sombras. Ele ouvia cada palavra que era trocada entre os dois amigos com atenção e discrição. Lucas era leal a Victor há anos, e sua posição nas dependências do castelo lhe proporcionava a oportunidade de ouvir muitas conversas. Ele sempre agira em prol dos interesses do rei e estava determinado a continuar fazendo o mesmo. Ao ouvir Alexandre mencionar o nome de Sofia e o beijo que havia compartilhado com ela, Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que aquelas informações seriam de grande interesse para Victor, e ele não perderia tempo em comunicar o que havia ouvido. Quando Alexandre e Heitor finalmente deram por encerrada sua conversa, Lucas se moveu silenciosamente, saindo de seu esconderijo. Ele sabia que tinha uma missão a cumprir, e seu dever era levar aquelas informações ao rei. Enquanto isso, no salão principal do castelo, Victor estava imerso em seus pensamentos quando Lucas se aproximou. O criado fez uma reverência respeitosa e então começou a relatar o que ouvira. Meu senhor, desculpe a intromissão, mas eu estava próximo ao jardim e ouvi uma conversa entre o jovem mestre Alexandre e o senhor Heitor. Parece que o jovem mestre se envolveu com uma mulher de origem simples chamada Sofia. Victor ergueu as sobrancelhas. Seu olhar se tornava frio e calculista. Ele estava ciente das responsabilidades que seu nome trazia, e qualquer escândalo envolvendo sua família não seria tolerado. Ele ordenou que Lucas continuasse. Lucas prosseguiu, relatando cada detalhe da conversa que havia escutado. Victor ouvia atentamente, seus dedos batiam ritmadamente na mesa. Quando o criado terminou, Victor permaneceu em silêncio por um momento, ponderando as informações. Isso é inaceitável. Preciso tomar providências imediatamente. O criado assentiu com a expressão séria. Ele sabia que sua missão havia sido cumprida e que agora cabia a Victor decidir o que fazer com as informações que havia compartilhado. Enquanto isso, o sol continuava a brilhar lá fora, inconsciente das sombras que se formavam dentro das paredes do castelo. O grande salão do castelo estava imbuído de uma tensão palpável quando Victor chamou Alexandre para uma conversa. Alexandre entrou na sala, seu semblante preocupado, e se curvou respeitosamente diante de seu pai. Você me chamou, meu pai? Indagou Alexandre, tentando esconder a apreensão em sua voz. Victor olhou para seu filho com um olhar sério e penetrante. Sim, Alexandre. Precisamos falar sobre uma questão muito séria. Claro, meu pai. O que é? Perguntou Alexandre com o coração começando a bater mais rápido. Victor suspirou profundamente antes de falar. Eu soube do seu envolvimento com uma mulher de origem simples chamada Sofia. Alexandre engoliu em seco, sentindo-se exposto e vulnerável diante do olhar de seu pai. Ele não podia negar a verdade, mas também não sabia como Victor reagiria. É verdade, pai. Eu conheci Sofia e nos tornamos próximos. Admitiu Alexandre com a voz firme apesar do nervosismo. Victor franziu o senho. Sua expressão se tornava mais severa. Você deve entender que isso não é aceitável, Alexandre. Você é um príncipe, e sua posição exige responsabilidade e respeito pela nossa família. Alexandre levantou a cabeça, com os olhos refletindo determinação. Eu entendo as responsabilidades da minha posição, pai, mas o que sinto por Sofia é real. Eu a amo. Victor balançou a cabeça, frustrado. Você não pode permitir que esses sentimentos interfiram em suas obrigações. Você está proibido de ver Sofia. Eu não vou permitir que um relacionamento como esse manche o nome da nossa família. As palavras de Victor caíram como um peso sobre Alexandre. Ele sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Você não entende, pai. O que temos é genuíno.
e eu não posso simplesmente ignorar meus sentimentos. Uma discussão intensa começou a se desenrolar naquela sala. Palavras inflamadas e argumentos fervorosos eram trocados entre pai e filho. Alexandre estava determinado a lutar pelo que sentia, enquanto Victor estava igualmente decidido a manter as aparências e proteger a honra da família. No final, a discussão deixou ambos exaustos emocionalmente, mas a decisão de Victor foi clara. O relacionamento entre Alexandre e Sofia estava proibido, e as consequências de desobedecer a essa ordem seriam sérias. Enquanto Alexandre saía do salão, seu coração pesava. Ele se sentia dividido entre seu amor por Sofia e seu dever para com sua família. E no coração do castelo, as paredes testemunhavam as emoções tumultuadas que haviam se desenrolado ali.